que acompanham o Pro Trabalhador Agência de Notícia. Que gostoso mais essa manhã aqui abençoada com todos vocês. E o assunto de hoje, eu já trouxe aqui algumas vezes, mas ele é um assunto muito complexo, onde ainda tem muito campo para ser explorado, muita informação para ser levada a público, que é a questão do direito intelectual. Mas Regina, o que será esse tal direito intelectual para você que nunca tinha ouvido antes? Para quem vem já acompanhando o Trabalhador Agência de Notícia, ou para quem está conhecendo esse assunto pela primeira vez, está conhecendo o Trabalhador hoje pela primeira vez, pode buscar lá nos nossos vídeos, a gente já fez outras matérias sobre esses assuntos. Mas quem vai explicar pra gente um pouquinho do que é direito intelectual, de que maneira ele é importante para você, empreendedor de diversos campos, é o doutor José Oliveira Rezende. Acabei de saber que somos colegas juristas de academia, estudamos na mesma universidade, que vai dar um bom dia também para vocês agora hoje. Bom dia, José, doutor José, obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir hoje compartilhar conhecimento que transforma aí, auxiliando a tantas outras pessoas na questão do que é esse direito intelectual. Será que o brasileiro está preparado? Será que ele tem informação suficiente para isso? De que maneira isso atinge na vida dele e, consequentemente, causa diversos reflexos e consequências na sociedade? Vamos explorar isso? Com certeza. Dá um bom dia para o público da gente. Muito bom dia, prazer estar aqui com vocês, conseguir de certa forma transmitir a mensagem que aqui foi iniciada. E muito bom dia, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Espero poder contribuir com alguma coisa que a gente acaba sabendo ao longo da carreira e da experiência, que a experiência nos traz. 20 anos trabalhando com direito intelectual, doutor? Exatamente. Parece ser muito, ainda sou jovem, mas desde os 14 anos de idade atuo nessa área e muita coisa você acaba, sem querer saber, acaba aprendendo, né? O teu currículo é gigantesco, colega, tão jovem, mas já fez uma série de coisas, além de doutor, né, de advogado, que se especializou, se apaixonou e dedicou aí a sua vida, e vem dedicando a sua vida à questão do resguardo e da preservação das garantias do direito intelectual. O que mais o doutor participa dentro desse ordenamento? Atualmente eu faço parte da comissão da OAB, do terceiro setor, onde nós prevemos e estudamos casos voltados para essa massa que hoje necessita, né, do atendimento do direito a cada dia, né? Participo também da ABF, que é uma Associação Brasileira de Franquias, também sou membro da ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, e também diversos cursos, palestras para instituições a gente acaba, de certa forma, atendendo sempre que necessário. Tão jovem, e o colega já, assim, uma colega foi para o campo do jornalismo e outro colega já deslanchou tanta coisa no direito, tantas conquistas. Parabéns, Obrigado. doutor. A gente vai voltar um dia para falar sobre o terceiro setor, né? Com certeza. Então hoje a gente vai concentrar na questão do direito intelectual. As pessoas hoje não fazem a menor ideia de quem está ali nos ouvindo, de o que é esse direito intelectual. Vamos conceituar para o nosso público? Veja bem, hoje um inventor, um autor, tem como sua obra... Um autor de livros, um autor de música... Exatamente. Um autor, o criador, como a gente costuma dizer, o pai de uma obra, ele tem um intelecto que ele desenvolveu, horas de trabalho, como a gente costuma falar, inspiração e suor, né? Inspiração e suor para desenvolver uma obra. Então nada mais justo do que ele defender, ele proteger aquela criação. São institutos diversos. Podemos simplificar que o ramo geral é propriedade intelectual. Dentro deste ramo existem as ramificações, as espécies, marcas, patentes, direito autoral, direito de software, direito ao nome empresarial, nomes geográficos, denominações geográficas, indicações geográficas, que são ramos distintos do gênero propriedade intelectual, onde também está habituado a propriedade industrial, que é aquilo mais voltado para empresas e empreendedores. E a maior parte das pessoas, por não acreditarem que é algo que elas criaram, às vezes muito informalmente, às vezes em razão de uma necessidade particular delas, às vezes em razão da necessidade particular de alguém que elas amam, né? A gente conheceu lá na Feira do Empreendedor do Sebrae deste ano, 2017, um pai que construiu uma cadeira de rodas especial
mais lúdica para a filha dele, né, que perdeu a mobilidade na infância, mas que tornasse ela mais próxima das outras crianças, que deixasse ela interagir, que era meio como uma bicicletinha. E aí é um brasileirinho nosso, que nem da área de desenvolvimento era, mas por amor à filha, pela necessidade da filha, e por ter viajado o mundo, desenvolveu algo aqui para o nosso Brasil, e estava lá lançando a patente. Às vezes a pessoa, ele teve esse cuidado, mas a maior parte das pessoas, elas vão criando as coisas, elas vão aplicando ou por sua cidade de outra, mas elas não se preocupam. Exatamente. Elas não sabem que isso tem valor, né? Exatamente. E é caro. Exatamente. E infelizmente, uma falha do criador, muitas vezes, lançar o produto antes de recorrer ao registro do mesmo. Então, olha aí, a primeira dica do doutor. Exatamente. Não lance um produto antes de recorrer ao registro, ao requerimento do registro. Porque o que é uma patente? A patente, ela também é conhecida como PI, privilégio de invenção. É algo que não existia, nunca existiu. E alguém criou, desenvolveu do seu intelecto, do seu espírito, criou aquilo que o mercado não conhecia. Esse é um privilégio de invenção. E para algo ser considerado uma patente, um privilégio de invenção, ele tem que responder a 3 quesitos básicos. Atuação inventiva, não existia, foi inventado. Aplicação industrial, ou seja, ele tem que construir algo que poderá ser reproduzido industrialmente, de forma ordinária, comum, de uma forma, melhor dizendo, uma escala industrial, da mesma forma, do mesmo jeito, para que o mercado se sacie daquela patente, adquira aquela patente e consiga, outro momento, comprar, revender aquele produto. E também o terceiro item super importante da patente é que o produto não esteja compreendido no estado da técnica. O que é isso? Estado da técnica, que ele não tenha sido colocado no mercado antes de ser requerida a patente. Se assim acontecer, ela já caiu em domínio público, ou seja, um dos requisitos necessários para que algo seja patenteável já não mais se assiste. Então, aquilo já é de domínio público. Qualquer um poderá revender, fabricar o produto. Porque o que a lei prevê? Que é necessário adquirir do Estado aquela proteção, aquele privilégio temporário, para depois você colocar algo no mercado para revender. E não o contrário, colocar o produto no mercado, faturar com ele e depois pedir a patente. A lei prevê o contrário. Primeiro, pede-se privilégio para ver se realmente aquilo é algo exclusivo, algo inventivo, algo que não existia. A segunda modalidade, já adentrando, de patente é o modelo de utilidade. Um pouco diferente do privilégio de utilidade, o modelo de utilidade é algo que já existia, mas que foi dado uma nova forma, uma nova característica, uma nova funcionabilidade àquilo. Né? Era usado para uma função e agora é outra completamente diferente do que o criador tinha pensado. Exatamente. Mesmo a MU, o modelo de utilidade, ele também tem que atender a alguns requisitos, quais sejam a aplicação industrial e a atividade inventiva daquela nova funcionalidade. Tem que comprovar que não existia, que é algo novo, né? Para que tenha ali a proteção. No caso de PI, propriedade, privilégio de invenção, são 20 anos que o Estado vai conferir a exclusividade de exploração daquele produto. E você tem que esperar os 20 anos para lançar isso? Ou você dá a entrada, já te dá um resguardo para você... Isso, exatamente. Assim que a gente deposita a marca, ela fica sob sigilo do NPI por 1 ano e meio, 18 meses mais ou menos, e é necessário, naquele momento, o NPI, ele aguarda a manifestação de algum terceiro, mas ele não abre para o público em geral o que foi levado a registro. Então o autor, o titular da patente, ele requer aquele exame de patente, aquele exame do que foi levado a registro depois desse prazo. Aí ele pode começar a utilizar, porque vai ser aberto ao público, mas normalmente a gente vê em alguns produtos, quando isso acontece, a patente é requerida, o produto, a marca do produto, enfim, e algo escrito PAT-REC, que significa patente requerida, e de certa forma quem vê aquilo entende que, olha, essa patente está sobre a expectativa de direito de alguém. Não posso copiar porque ela já pertence a alguém. Normalmente, pelo menos essa é a regra. E você não precisa colocar isso não é obrigado não. Você pode também fazer o requerimento e não anunciar a ninguém. Exatamente. Você vai só deixar o outro cara, se querer te imitar, se lascar. Exatamente. Aí
Uma vez... O de má fé, né? Exatamente, uma vez aí realizada a contrafação, que é a reprodução não autorizada, nada mais justo do que o autor pleitear os seus direitos. Os seus direitos. Melhor que esteja já em mãos com o registro da patente. Patente sempre é mais complexo que marca. E as pessoas, elas têm a falsa ideia de que se elas fizerem uma coisa, a outra está atendida. Tá atendido? Totalmente diferente. Por mais que pertença ao mesmo ramo da propriedade intelectual, patente... Mesmo que eu tenha a marca, não quer dizer que eu tenha a minha patente. Mesmo que eu tenha a minha patente, não tenho a minha marca. Exatamente. Mas se eu já dei entrada ou em um ou em outro, aí já dá margem a eu discutir se alguém de má fé também, vendo que eu já tenho a marca e tentou comprar a minha patente. Só que eu há muito tempo já domino a marca, eu tenho como discutir com esse outro, que veio depois. Exato. E vice-versa. Eu só tenho a patente, mas não tenho a marca. E esse outro agindo de má fé, querendo... Foi lá e tentou comprar a minha marca, e se eu quiser, se a gente entrar em discussão, o fato de eu ter tido muito antes, dá margem para discutir com esse primeiro. Exatamente. A lei também prevê, quando explicitamente ela não prevê atos de concorrência desleal dessa forma, ela proíbe que alguém não tente colher onde não plantou. Né? Isso é um dos princípios do direito. Tem tanto, né, doutor? Exatamente. Então, uma das formas de proibir é justamente evitar o aproveitamento parasitário, como no caso que você citou. É o que é hoje chamado, entendido na legislação jurídica. Exatamente. A gente conceituou marca, direito intelectual, a gente conceituou patente, direito intelectual. Vamos explicar um pouquinho da marca? A marca é um sinal distintivo, tem que ser algo novo, tem que ser visualmente perceptível, ou seja, não tem pode... um desenho, alguma coisa, um nome. A visão humana tem que ser capaz de diferenciar que aquilo é uma marca, aquilo é um sinal visualmente distintivo, perceptível e que vai distinguir os produtos daquele requerente, daquele titular dos outros que já coexistem no mercado. Isso é o que a lei fala, o que é a marca. Um sinal que vai diferenciar daquilo que já outros produtos ou serviços do que já existe no mercado. A marca, o procedimento dela é diferente da patente. Né? A marca, uma pessoa física, assim como a patente também, obviamente, pode hoje ser um titular de uma marca, desde que ele atue o ramo que ele vai aplicar a marca, distinguir seus produtos ou serviços, seja legalmente comprovados. Né? Um profissional liberal, um professor, um pastor evangélico, enfim, dependendo do ramo, ele pode requerer a marca, se comprovar que no tempo do depósito da marca, ele atua naquele ramo. Porque a marca ela serve para distinguir determinada classe de produtos. O NPI existe em 45 classes. Da 01 a 34 são produtos, da 35 a 45 são serviços. E a atividade do requerente de marca deve se adequar a uma dessas classes de atividades ou produtos, para então o requerente, o depositante da marca, requerer, vamos dizer, o privilégio, pelo menos a expectativa com o depósito de ter a propriedade e a exclusividade de exploração daquela marca com o registro concedido ao final do processo. E vocês veem como é diferente, né? Eu estou fazendo para o doutor algumas perguntinhas que eu mais ou menos domino, não tudo, não sou especialista, mas em razão da minha própria empresa tive que ir atrás estudar várias coisas, né? E ser jurista, enfim. E, doutor, as pessoas também, uma dúvida muito frequente, as pessoas acham que, por exemplo, elas não sabem diferenciar que às vezes o nome e a marca, que a gente chama de marca mista. Sim. Vamos explicar um pouquinho disso? Exato. Quais os tipos de marcas? A forma que ela se apresenta. Na hora que você vai fazer lá, porque senão o barato sai mais caro, né? Exatamente. Existe uma técnica, mas nada que uma boa leitura não impeça do principal interessado depositar e requerer seus direitos marcários perante o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão que regulamenta a propriedade industrial no Brasil, onde inclui registro de marcas, patentes e software, por exemplo. A forma que a marca pode se apresentar, a forma mista, que é um conjunto entre uma parte nominativa e um logotipo, ou uma parte dessa marca nominativa estilizada diferente do comum, do usual. Para vocês entenderem um pouquinho, vamos pegar o pró-trabalhador. Só o nome, pró-trabalhador, né? Agência de notícias e tal. O desenho junto. Exato. Daí isso aqui já torna ela uma marca mista. Só a forma... Exato. Só. O trabalhador podemos considerar um ótimo exemplo, a marca nominativa, sem o pró. O pró com o trabalhador já configura marca mista, porque eu estou vendo que o pró ele está
estilizado, ele está em itálico, letra maior, aqui já configura uma marca mista. Assim, com este elemento também, essa figura é uma marca mista. E as pessoas, por não saberem disso, quando elas estão lá dando entrada no processo dela no NPI, às vezes vai e faz só esse, aquele separado, quando você podia fazer a mista e já ter atendido a tudo. Exatamente. Ou então, infelizmente, acaba realizando 2 processos com as suas custas próprias, com seus... Enfim, toda E a mista, por isso pode a acobertar. importância de consultar um bom advogado. Verdade, porque muitas vezes a gente acompanha alguém... Dinheiro extra, viu? Dinheiro extra, trazer pro dinheiro extra também. Nos tempos difíceis sempre é bom, né? De certa forma, não gastar muito. Muitas vezes as pessoas acham que aqui é uma marca, aqui é outra, quando na verdade pode ser enquadrada no mesmo logotipo, no mesmo depósito de marca. Posso, eu quero depositar somente a figura. Tudo bem, aí a gente enquadra a marca figurativa, que é uma terceira forma de depositar a marca, de requerer o direito de sobre um pedido marcado. Eu sou gestora de comunicação das 3 áreas, né? Marketing, propaganda, cultura organizacional e tudo mais. Uma dúvida muito frequente quando a gente vai fazer, por exemplo, revitalização de um logo para um cliente. Né? Então eu já tenho uma marca lá de 50 anos, eu já tenho uma marca de 70 anos, ela tá fazendo aniversário, a gente tem uma Tanda Vida aí que mudou recentemente de marca e ela quer fazer deixar a marca dela mais visualmente bonita, porque às vezes a gente pensa mal e a gente é mal assessorado, bota qualquer designer que não tem planejamento, que não faz uma investigação no NPI para fazer esse planejamento pra gente, e a gente não teve questionamento, porque não teve ninguém e tal, tivemos maiores problemas. Só que nesse momento, a gente mais maduro no reposicionamento da marca, a gente quer manter aquela identidade original, mas a gente quer reposicionar a marca no mercado. Aí vem um trilhão de dúvidas, né? Se você já tinha o registro de uma marca, doutor, uma marca mista, por exemplo, e você quer manter o mesmo desenho, mas mexer um pouco no nome, porque você pode sim mudar a sua razão social a qualquer tempo, porque a Associação Comercial de São Paulo permite. De repente você não está muito contente com o próprio trabalhador, não está muito contente com a Níger Comunicação, são as minhas, não está muito contente com alguma coisa, e aí você vai replanejar. Se você já tinha o registro de uma, como é que funciona para você fazer essa revitalização da marca? Quais são os procedimentos legais de resguardo? Quer dizer, você tinha originalmente já registrado aquela, né? Você pode utilizar parte disso e juntar um outro, abrindo um novo registro? Porque quando fizer o cruzamento lá, vai bater que eu tenho o mesmo logo. Com o registro que você já possui, já lhe é garantida a propriedade e a exclusividade de uso do desenho em todo o território nacional, incluindo a parte nominativa, se assim foi concedido. Mesmo que agora eu queira mudar a nominativa, porque eu também sou dona dessa outra, e agora pegar aquela da outra e juntar com uma nova. Com uma nova expressão. Uma nova expressão. Não existe alterar a marca que já existe no NPI mas registrada. Pode dar uma entrada com uma nova, utilizando o mesmo desenho. Exatamente. O que existe é um novo processo, um novo procedimento a ser adotado para depositar a marca ali, adquirir a expectativa e com o registro garantidos os direitos de propriedade e exclusividade de uso. O que é necessário fazer? Algo que é tão importante quanto depositar a marca. É fazer uma verificação de anterioridades no banco de dados do NPI para ver se não existe uma marca colidente com aquele sinal que você pretende depositar. E hoje, além dessas ferramentas, o doutor estava comentando comigo que já existem outras. Não existe mais hoje só o NPI, mas o NPI é o primeiro caminho. Mas ele não te resguarda totalmente? É bom você procurar outras ferramentas? O NPI é o órgão oficial, é o banco de dados oficial, ele disponibiliza semanalmente uma revista, que é uma espécie de diário oficial, vamos assim dizer, de marcas, que é a revista da propriedade industrial, assim como também existe sobre marcas e a de patentes também. Todas as terças-feiras tem uma numeração que é sequencial, onde disponibiliza todos os processos, despachos referentes às marcas que são entrada no NPI, dão entrada no NPI e as patentes também. Existem sistemas de marcas que nós utilizamos para fazer colidências de uma forma tão abrangente quanto o sistema do NPI. São sistemas, dá mais segurança ainda. Exatamente, sistemas paralelos ao do NPI, de empresas particulares que disponibilizam um banco de dados muito grande, com muitas informações, onde que nós verificamos eventuais colidências, até porque assim que uma marca é dada entrada no NPI, ela abre-se um prazo de 60 dias, ela é publicada, e abre-se um prazo de 60 dias para que terceiros interessados possam se opor àquele sinal. E se esses terceiros comprovarem que utilizavam a marca há 6 meses, no mínimo, antes do depósito daquela marca, eles têm direito à precedência daquele registro, terão direito em relação a essa nova marca.
Então, é necessário verificar não só no banco de dados do NPI, mas muitas vezes no sistema de nome de domínio, na junta comercial do seu estado, por exemplo, no próprio site de buscas da internet, o Google, para ver se alguém já não utiliza aquele sinal. Então é muito cuidado, né, que a gente tem, doutor. Você acredita que o nosso tempo já foi? Nem Acredito. Conseguimos falar do caso que foi pautado? Acredito. Né? Vamos ter que voltar outro dia só pra falar Com do caso? certeza. Porque acho Fica que em à 2 minutos a disposição. gente não consegue desenvolver aquele caso, né? Olha, Dá pra passar no passando? vamos falar rapidamente? Vamos, que foi Ok. um dos casos que o nosso assessor, beijo Eric, mandou pra gente de sugestão. Desculpa, Eric, é que é tanta dúvida, a gente tem que trazer ele mais vezes. Veja só, então o caso específico que nós viemos aqui para comentar é sobre aquele brinquedo chamado Spinner, né? Que virou febre entre as crianças. Exatamente. Entre alguns pais, outros não, alguns professores gostam, algumas escolas já proibiram, enfim. Na verdade, aquele produto foi desenvolvido primeiramente por uma engenheira química americana, conforme notícias temos aí dos meios de comunicação, e que ela tinha ali uma certa dificuldade em até desenvolver algumas tarefas, brincadeiras fáceis com sua filha, então ela pensou em algo que pudesse aproximar mais de sua filha. E ela desenvolveu, eu tenho aqui, trago até aqui, um produto, e antes que lançasse no mercado, ela requeriu a patente no NPI americano deste produto. Deixa eu pegar pra eu mostrar, Claro. o Ed dar um close pra gente vai falando, doutor. E na segunda folha tem justamente os desenhos do que ela requereu como patente, né? Que é mais ou menos o spinner que nós temos hoje aí no mercado. E aconteceu que ela deu entrada nesse produto, antes de colocar no mercado, em 93. Então, lá no mercado, antes de 95, segundo as leis americanas, uma patente tinha validade de 20 anos. E lá para o ano de 94, 95, essa patente foi concedida. Ou seja, foi dada a ela o privilégio, a propriedade de invenção durante 20 anos. Uhum. E aconteceu que ela parece que não teve muito sucesso com esse produto. Pelo menos ela ofereceu para algumas grandes empresas, essas grandes empresas não se preocuparam, não se interessaram em vender, comercializar, produzir em larga escala naquele momento. Fato é que hoje nós nos deparamos com uma febre, como se Todo fosse... mundo quer isso aí. Exatamente. Surgiu da internet, no começo desse ano, surgiu como a ideia de que é um produto desestressante, que serve para ajudar crianças que têm problemas de intelecto, de concentração. Alguns professores dizem o contrário, que tira a concentração dos alunos na hora da aula. Mas... Qualquer coisa na hora da Exatamente. aula não é adequado. Aula é aula, outras brincadeiras, Exatamente. né? Mas fato é que, pelas informações que nós temos, hoje é um produto muito vendido, barato, fácil de ser produzido, de certa forma, e que hoje não garante mais ao seu titular qualquer direito, porque ele caiu em domínio público, porque ela não pagou justamente uma última taxa que prolongava, pelo menos até 2014, os direitos do registro da patente Não dela. ficou mais atenta porque achou que o cara não ia ir nesse mercado. Aí pode ter sido só uma falha mesmo, mas esse mercado é muito comum, o mercado fingir que não se interessa pelo teu produto, esperar você desistir dele e não querer pagar pra você. Nossa, é um meio, tem tanta coisa pra gente tratar, né, doutor? Verdade. É tanta coisa pra gente trazer pra você se prevenir, né? E aí, também, por que não? Aqueles que podem contar com a ajuda dos nossos advogados, hoje a OAB Fica à tem comissão disposição. disso também? Tem comissão de propriedade intelectual, assim como de outras comissões também que ajudam o interessado a entender Atuar melhor com algumas... mais segurança. Exatamente. Quer fazer um fechamento para o nosso público sobre isso? Quais os principais cuidados aí dos direitos intelectuais? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que agradeço a oportunidade de A gente expor que agradece, a né, matéria, Ed? muitas vezes restrita, mas hoje em dia, em dias difíceis até que nós vivemos, o interessante é que cada um, de certa forma, entenda que tem como buscar defender os seus direitos, né? Ir atrás, e muitas vezes não precisa até de um interlocutório, de alguém que vai, de certa forma, explorar aquilo que, de uma forma não tão rápida, e apresentar dificuldades para você alcançar o seu direito que lhe é garantido. E a marca é fácil hoje em dia de pesquisar no banco de dados do NPI, você consegue no site www.npi.gov.br, não é necessário fazer um cadastro, no próprio site existe link, existe um manual de marcas que explica como fazer o procedimento de Eu registro fiz de marca. sozinha.
Exatamente. Tudo bem que é uma jurista, mas não é uma jurista de marcas e patente. Exatamente. A patente também, você consegue, de certa forma, depositar, acompanhar o seu processo, mas eu costumo dizer que existem algumas, no caminho do processo, algumas exigências técnicas e despachos do NPI que você tem que cumprir num lapso temporal muito curto, às vezes. Isso que dá trabalho. Exatamente. E, infelizmente, muitas empresas, quando assumem para si o trabalho de fazer, elas acham que deu entrada e não é necessário fazer mais nada, ou pessoas físicas também. Pelo contrário, o acompanhamento é tão importante quanto o depósito ou o requerimento da patente. Para quem quiser saber alguma informação, uma outra informação, tem algum contato de e-mail que é possível a gente tirar dúvidas? Claro, com certeza. Eu disponibilizo meu e-mail, em questões de dúvidas, alguma coisa fica à disposição. O meu e-mail é jrezene@nbadvogados.com.br jrezene@nbadvogados.com.br. Pode também mandar para as redes sociais do Pro Trabalhador, que já fica como pauta para uma próxima volta aqui. Ok. Tá bom? Combinado? Combinado. Agradecimento ao doutor, ao Eric que ajudou na produção de toda a nossa equipe, o Ed, enfim, e principalmente aquele que está no comando das nossas vidas. A Deus Pai Todo-Poderoso, que continue à frente da gente, permitindo que a gente possa estar levando informações que transformem, que gerem espelhos afirmativos da sociedade. Continue acompanhando o Pro Trabalhador Agência de Notícia e até mais!